a Grande Guerra, né, que antes de ter esse nome de Primeira Guerra Mundial, ela era conhecida como a Grande Guerra, que ocorreu de 1914 a 1918. O nome Primeira Guerra só foi instituído após, né, durante ali a Segunda Guerra Mundial, tá? Porque até então não havia tido nenhum tipo de conflito que envolvesse, né, as nações do mundo, os continentes, né, de uma forma aonde todos os esforços, né, estavam voltados ali para a questão do conflito em si, de muitos países, tá? Então, primeiro, eu fiz aqui um slide onde a gente tem os antecedentes dessa Primeira Guerra Mundial, o que levou a explosão desse conflito, né, que teve consequências drásticas para o mundo, principalmente ali para a Europa, tá? O desenrolar da guerra, como que ocorreu aí esse desenrolar dessa guerra e as consequências da guerra, tá? O final, o que foi que se saiu, né, o que resultou aí dessa Primeira Guerra Mundial. Primeiro, a gente tem que lembrar, né, do neocolonialismo, que foi o quê? Foi aquele período no final do século XIX, onde várias nações europeias passaram, né, pela corrida imperialista, dividiram a África praticamente, né, dividiram mesmo, tem até mapas que retratam aí essa partilha, né, onde essas nações fazem reunião e divide ali as regiões que querem ocupar ali na África, parte da Ásia também, e esse neocolonialismo, ele aconteceu simplesmente como? Essas nações que estavam passando pela segunda revolução industrial, elas queriam novos mercados consumidores, novos mercados fornecedores de matéria-prima, né? Então, colonizar essas regiões que eles acreditavam que eram sem civilização, né? Porque a Europa, né, nesse momento, se achava superior a esses povos, né? A ideia do eurocentrismo prevalecendo ainda. Era uma forma de civilizar essas pessoas, né? Ou seja, era o fardo do homem branco, como muita gente, como tem, né, várias imagens, várias charges que retratam aí o pensamento da Europa quando colonizaram ali a África e a Ásia, do novo colonialismo. Então, simplesmente nada mais é. Por trás havia um interesse econômico, mas a justificativa não era tão escancarada assim, né? Ou seja, eles queriam mercados consumidores, eles queriam mão de obra barata, eles queriam matéria-prima, né? Porque suas indústrias estavam crescendo, então eles precisavam poder continuar produzindo, né? E influência, né? Mas, por trás, é claro que eles davam a justificativa, que era a justificativa, né, que era o fardo do homem branco, que o homem branco seria o responsável por levar aquelas civilizações consideradas por eles que viviam em estado de barbárie, né, devido a eles não aceitarem as práticas das religiões, a forma de vida que essas etnias tinham, né, nesses locais. Eles viam pessoas, né, até incivilizadas, diziam que eles nem eram civilizados, então caberia ao homem branco levar essas pessoas à civilização, né, era como se fosse um fardo para eles, e é claro que a gente sabe que não era nada disso, né, eles estavam simplesmente se aproveitando dessas, né, regiões da África, da Ásia, tá, e numa corrida aí imperialista de poder controlar a economia, tá? E aí essas nações se fortaleceriam. Nesse processo do neocolonialismo que ocorreu ali no final do século XIX, nós temos também um período que é conhecido como a paz armada. O que é esse período de paz armada? A indústria bélica, devido à segunda revolução industrial, ela estava alcançando patamares extraordinários, né? Então, todo mundo ali, as nações, elas estavam num determinado momento de paz, ou seja, de formação e consolidação de alianças, mas por trás, né, dessa famosa paz armada, entre aspas, né, as nações, elas estavam preparando seus exércitos, né, desenvolvendo a sua indústria bélica, tá? Então, era uma paz armada, porque mesmo a gente vendo que estava um momento sem conflito no final do século XIX, mas que essas nações, elas estavam se preparando
principalmente ali porque a gente sabe que a Europa, né, ela queria poderes, tanto é que o neocolonialismo é isso, né, a conquista de outros povos, de outras regiões. Então, nós tínhamos muito impérios ali na Europa ainda, e eles queriam, né, o controle de mais regiões ali possível, né, então o interesse de um poderia chegar no interesse de outro. Então, nós temos a formação de alianças militares nesse período da paz armada. E aí, nós temos as duas principais alianças, que foi aí responsável por todo o desenrolar da primeira Guerra Mundial, tá? Essas alianças militares quais foram? A Tríplice Aliança, que ocorreu ali em 1882, composta pela Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá? Então, essas eram as principais nações aí. A Alemanha, nesse momento, também era um grande império alemão, né, onde tinha várias regiões dentro, né, era a Confederação dos Estados Germânicos nesse momento, o Império Austro-Húngaro, a Itália, né, o Império Austro-Húngaro também era um império formado por vários povos de nacionalidades diferentes, e que dentro desses impérios, né, existiam sentimentos nacionalistas, ou seja, de independência, de se autogovernar, né, então os movimentos nacionalistas nesse contexto, eles são muito fortes, tá? A Itália, que fazia parte da Tríplice Aliança, mas ela acaba indo para o lado da Entente durante a guerra, por justamente ter conflitos, né, com países que faziam parte da Tríplice Aliança por questões territoriais, tá? E do outro lado, né, nós temos a Tríplice Entente, que foi consolidada, né, em 1904. Inglaterra, França e Rússia. Essas foram as principais nações. Os Estados Unidos, em 1917, vai entrar a favor da Tríplice Entente, tá? O Brasil também vai manifestar aí pela Tríplice Entente, mas é só no momento posterior à guerra. Então, o que nós temos? O neocolonialismo como antecedente, a paz armada que nós tínhamos ali naquele momento onde os exércitos estavam se armando, porque mesmo naquele cenário de paz, nós temos ali era como se soubesse que algo iria acontecer devido aos interesses econômicos desses inúmeros impérios que existiam, o Império Russo, o Império Austro-Húngaro, o Império Turco-Otomano, né, que vinha desde lá do final da Idade Média, né, e esse mosaico de povos aí com sentimentos nacionalistas presente em todos esses impérios, tá? Então, nós temos aí essas alianças consolidadas, né? E aí, esse próximo tópico que está aí no slide para vocês é esse que eu já comecei a comentar, que a gente vai comentar um pouquinho mais, que é o forte sentimento nacionalista que imperava dentro da Europa nesse momento, né? A Rússia, né, o Império Russo, tinha povos de diversas nacionalidades, o Império Austro-Húngaro da mesma forma, né, sérvios, búlgaros, croatas, enfim, o pan-germanismo, que foi uma questão aí que estava relacionada ao Império Alemão, né, de reunir sobre um determinado território, ali sobre um determinado império, todos os povos de origem germânica, né, então a questão aí de superioridade de raças, que nós sabemos que raças não existem hoje em dia, mas naquela época ela era bastante aceito, né, essa questão, se dizia que haviam raças, né, e aí alguns desses povos se acham nesse momento aí de antecedente, se acham raças superiores, né, como foi até mesmo a questão do neocolonialismo, né, lá na África e na Ásia, tá? E além desse sentimento nacionalista de que nós havíamos vários povos dentro de impérios, né, que queriam aí a sua libertação, então nós tivemos muitos movimentos nacionalistas surgindo aí nesse momento também, tá? Nós temos também o revanchismo. E o que foi? O nacionalismo unido ao revanchismo, né, foi, assim, digamos que o estopim da Primeira Guerra Mundial. Esse revanchismo, ele simplesmente, né, era um sentimento que foi nutrido aí em relação, né, à Itália, à Alemanha, que a França havia perdido, para a Alemanha terras, tá?
na Guerra Franco-Prussiana, que havia existido anteriormente, tá? Então, havia existido a Guerra Franco-Prussiana, por algumas questões lá, até envolvendo o trono espanhol, mas não vale a gente estar mencionando, e aí, no desenrolar dessa guerra, a Prússia, que fazia parte da Confederação dos Estados Germânicos, né, nessa época, né, liderou esses estados aí da Confederação Germânica contra a França, e no final a França perdeu essa guerra franco-prussiana, e aí foi obrigada a entregar vários territórios, inclusive a Alsácia e Lorena, para a Alemanha, né, uma região aí considerada de uma importância muito, muito boa economicamente, devido às reservas minerais que existiam. Então, a França nutria um forte sentimento de revanche contra a Alemanha, que havia ficado com parte dos seus territórios, tá? E aí, revanchismo e nacionalismo eclodiu a Primeira Guerra Mundial, mas teve que ter um fator chave para eclodir essa Primeira Guerra Mundial. E aí, o que foi? Antes nós tínhamos, né, alguns estados, no final ali do século XIX, declarando a sua independência lá do Império Turco-Otomano, né? E um desses países foi a Sérvia, a Grécia, a Bósnia, só que a Bósnia, que a Sérvia queria incorporar a Bósnia, porque a Sérvia alegava que o povo da Bósnia e Herzegovina eram povos, né, de descendência eslava, então esse sentimento de pertencimento, de mesmos laços culturais entre o povo sérvio e a Bósnia e Herzegovina era bastante forte, né? Só que o Império Austro-Húngaro incorporou a Bósnia, né, essa região aí que fica no sudeste da Europa, né? Bósnia, então fica aí no sudeste da Europa. E aí o Império Austro-Húngaro incorporou a Bósnia e com isso se tornou inimigo da Sérvia, logicamente, né? Porque a Sérvia queria consolidar essa incorporação e formar o grande Estado sérvio, né? Que era ali dos povos eslavos ali daquele momento. A Sérvia, por outro lado, tinha uma certa amizade com a Rússia, que também era defensora do pan-eslavismo. Tá? E a Rússia fazia parte do quê? Da Tríplice Entente, né? E aí o que nós temos? Nós temos o estopim da guerra, que é o Francisco Ferdinando, que é o herdeiro do trono do Império Austro-Húngaro, gente. O herdeiro do Império Austro-Húngaro, né? Em uma das suas missões diplomáticas, tentando conter esses movimentos nacionalistas que ocorria lá na Bósnia, né, que estava sob a possessão do Império Austro-Húngaro, ele foi assassinado por um simpatizante da causa sérvia, porque a Sérvia queria anexar a Bósnia, né, um simpatizante lá de um grupo denominado Mão Negra, né, e dizem que a Sérvia estava por trás da morte, né, ou seja, por trás da atuação desse grupo Mão Negra, né? Nessa morte, tanto o Francisco Ferdinando quanto a sua esposa foram mortos, aí nesse momento nós temos aí o estopim, ou seja, o tempero que faltava para todas essas questões aí conflituosas que já estavam acontecendo, estourar a guerra, né? Então, nesse momento, né, nós temos o Império Austro-Húngaro solicitando que a Sérvia entregue as pessoas que armaram ali a morte, né, do Francisco Ferdinando. A Sérvia, né, ela se recusa, alega que não tinha nada a ver, mas o Império Austro-Húngaro ataca a Sérvia, e aí declara guerra à Sérvia. A partir desse momento, né, todas as outras alianças que a Rússia era favorável à Sérvia, né, então, a partir desse momento, a Rússia se alia e declara guerra ao Império Austro-Húngaro, que fazia parte da Tríplice Aliança. Então, começa aí todas essas alianças que haviam sido formadas, e vocês dão uma revisada aí, elas começam, né, a defenderem ali as suas alianças e os interesses ali de cada grupo, tá? E aí nós temos esse grande conflito que resultou aí em consequências drásticas para o mundo, né? Então, vamos rapidinho aí para o desenrolar da guerra. A guerra é conhecida por ter tido duas fases. A primeira fase é considerada a guerra de movimento, né? E a segunda fase é uma fase muito cruel que
que gerou aí inúmeras questões psíquicas, né, enfim, para os próprios soldados mesmo, que é a fase de trincheiras, né. Primeira fase o que foi o movimento, né, nesse primeiro início, 1914, início de 1915, os exércitos das alianças, né, desses grupos aí, dessas alianças, eles simplesmente chegavam invadindo, né, invadindo para ver se ganhava território, mas até se ganhou território, mas muitas pessoas foram mortas ali nesse momento, né, e aí a segunda fase é a fase conhecida como trincheiras, porque a primeira fase do movimento havia muitas perdas, não se conseguiram tantos territórios como era o objetivo, e aí as trincheiras simplesmente eram aquelas valas cavadas, né, nas terras onde ficavam ali os soldados dentro daquelas valas com arame farpados, né, e atirando um contra o outro para poder consolidar ali o seu domínio, tá? Foi a fase mais duradoura, foi essa fase de trincheiras, pessoas viviam em meio a corpos, né, ou seja, o grupo inimigo matava, né, porque era atirando de um lado e de outro, então muita gente morria, ficava ali mesmo dentro das trincheiras, muita proliferação de doença, vivia em meio aos ratos, né, então o abalo psicológico que teve na vida de muitos soldados, ele é muito retratado também nessa fase de trincheira, tá? Nós tivemos o desenvolvimento, a incorporação, né, porque muitas armas foram desenvolvidas naquele momento lá da paz armada, então nós tivemos o uso de novas armas, então o uso do avião que havia sido criado não tinha muito tempo, né, no início do século XX, então ele foi utilizado, né, contra o exército inimigo, tanques de guerras nesse momento também, gás, né, vários tipos de gás químico, né, foram utilizados aí nesse momento, então novas armas, novos tipos de armamento de ponta mesmo foram adotados e responsáveis aí por muitas mortes, tá? A guerra, ela gerou muita fome e desabastecimento de alimentos em toda a Europa, muito nesse sentido. A inflação foi lá em cima, tá? A inflação foi lá em cima, muitos homens morreram, então a força produtiva aí da Europa, ela entrou em decadência também, porque o exército era composto por homens, e aí vale destacar que nesse momento nós tivemos a presença das mulheres, né, que antes ela tinha uma figura em casa, sem pouca participação, né, então elas lutavam por isso, e nesse momento muitas dessas mulheres ganharam aí a linha de frente até das indústrias bélicas, da produção e tudo mais, tá? Mas nessas fases iniciais da guerra aí, né, nós temos um fator muito importante, que é o que vai levar, né, ao final da Segunda Guerra Mundial, a entrada dos Estados Unidos na guerra. E aí vale ressaltar que os Estados Unidos, né, ele não entra até 1917, mas ele vendia muitos produtos para a Europa, muitas armas, então ele se fortaleceu economicamente, tanto é que no final da guerra ele vai ser a maior potência econômica do mundo, devido a guerra não ter acontecido dentro dos Estados Unidos, né, então ele não foi o foco de destruição, né? Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra, e aí muito exército ele leva, muitos armamentos bélicos, e aí também favorece com que outros países, né, vai para essa guerra, né, se alia aí a tríplice entente, porque os Estados Unidos, principalmente o Brasil também aí nessa época, né, os Estados Unidos compravam muito café do Brasil nesse momento, né, e aí fez com que o Brasil se aliasse aí aos Estados Unidos. É claro que o Brasil tem uma participação pequena, ou seja, foi mandando enfermeiras, né, pilotos, alimentos, tá? E a outra questão foi a saída da Rússia da guerra. Então, a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia, sem sombra de dúvida, né, nós tivemos em 1917 dois pontos importantes aí dessa Primeira Guerra Mundial. A Rússia saiu, porque depois a gente vai comentar sobre a Revolução Russa, então vocês vão saber por que a Rússia acabou saindo dessa Primeira Guerra Mundial, tá?
E aí, esse fator da entrada dos Estados Unidos, ele foi essencial, né, com muito mais exército, muito mais armamentos bélicos, para que eles tivessem vitória aí em cima dos países da Tríplice Aliança, tá? Então, nós tivemos aí em 1918, né, o final da Primeira Guerra Mundial. E quais foram as consequências dessa guerra para a humanidade? Né? 10 milhões de mortos, muitos desempregos, muita gente, muitos filhos órfãos, né? Ou seja, a mão de obra ali masculina, que era ali, naquele momento, né, o fator principal, foi duramente afetada, e outras questões foram tratados que vieram aí como uma consequência dessa guerra. Um desses tratados é o Tratado de Versalhes. Nós tivemos outros tratados também, mas o mais famoso deles é o Tratado de Versalhes, que é em 1919, e simplesmente esse tratado, e as cláusulas desse tratado, ela faz com que a Alemanha seja a única, né, considerada como sendo a principal responsável pela guerra, porque, de acordo com esse tratado, né, a política imperialista alemã, que ela também queria mais colônias na África e na Ásia, né, e aí ela entrou tardiamente na corrida imperialista, tanto ela quanto a Itália, e aí ficaram com poucas colônias, em detrimento da Inglaterra, da França, né, então, praticamente, né, colocava o problema todo da guerra como tendo sido culpa da Alemanha. E aí várias cláusulas, né, foram estabelecidas, ou seja, a Alemanha perdeu as colônias que tinha na África e na Ásia, foi obrigada a pagar uma indenização, que depois foi renegociada e acabou que no final nem pagou, né, mas foi obrigada inicialmente a pagar essa indenização, teve que entregar suas armas, né, então submarinos alemães, que chegou a afundar até navios brasileiros, estadunidenses, que foi o que fez com que os Estados Unidos entrassem na guerra, foi ela ter afundado, né, navios norte-americanos, tá? Então tiveram que entregar submarinos e todas aquelas suas armas, né, seus tanques de guerras, e também que o exército alemão tinha lá uma quantidade que ele não poderia ultrapassar, tá? Então, o Tratado de Versalhes impôs, né, duras penalidades à Alemanha, né, e essas duras penalidades, quando a gente estiver falando de Segunda Guerra Mundial, vocês vão ver que influenciaram bastante também, tá? Como consequência, nós tivemos a formação de novos países, então, aqueles impérios austro-húngaro, né, o turco-otomano, eles se dissolveram, né, então nós tivemos o surgimento de vários países ali, e uma pré-ONU, que a gente fala, que foi a criação da Liga das Nações. Então era um organismo internacional, né, com algumas nações que haviam participado, grandes nações, e que atuaria, né, como sendo uma organização que trabalharia para garantir a paz mundial. Isso é conhecida como uma pré-ONU, a Liga das Nações, tá? Claro que vocês logo percebem que ela não teve muito sucesso, né? Porque a gente vai ter outras guerras também. E o grande foco também os Estados Unidos se transformando na maior potência econômica do mundo, tirando da Inglaterra, né, que até então era a maior potência econômica do mundo, o posto. Né? Então, a partir desse momento, como eu falei para vocês lá atrás, os Estados Unidos, ele não foi palco de guerra, então seus territórios não foram assolados, né? Até 1917, os Estados Unidos, ele simplesmente atuou como fornecedores de produtos e matéria bélica, né? Como produtor de arma e de produtos alimentícios, né? E do que precisasse ali as nações em guerra naquele momento. Então, a sua economia, sem sombra de dúvida, ela houve um crescimento esplendoroso. E a partir aí da Primeira Guerra Mundial, nós temos ele se consolidando como a maior potência econômica do mundo.